Shalom, Parashat Vairá. E já no comecinho nós temos algo muito importante para abordar, onde nós dizemos: Vayedaber Elohim el Moshe, Vayomer Elau, Ani Adonai, Vairá el Abraham, el Ishaq, el Yaakov, Be El Shaddai. Ushemi Adonai lo noda'at lahem. Ou seja, e disse Deus a Moshe, e disse: eu sou Adonai. Aqui ele cita o que? As 4 letras, o tetragrama. Vairá el Abraham, el Ishaq, el Yaakov, Be El Shaddai. Ushemi Adonai lo noda'at lahem. E eu apareci para Abraham, para Ishaq, para Yaakov, como El Shaddai. E meu nome, Adonai, não me fiz conhecer por eles. O que isso quer dizer? Bom, primeiro vamos esclarecer. Elohim, ou El, vem da palavra Eyalut, Koach, força, potestade. E o termo El Shaddai vem da Histapekut, ou seja, ter tudo o suficiente, tudo com providência, né? Então, vem da palavra Dai, que é suficiente. E agora, a questão aqui é que o nome, o tetragrama, que nós não podemos pronunciar, que o Kohen Gadol pronunciava no Beit HaMikdash apenas uma vez por ano, no Yom Kippur. E aí, nós conseguimos detectar, pelo menos o sentido do nome. Lehavot, em hebraico, significa fazer acontecer, fazer ocorrer, ou fazer existir também. Ou seja, é o nome máximo que a pessoa pode aplicar à divindade, como criador, como feitor de acontecimentos, aquele que causa, né? A causa primordial de tudo. E assim nós entendemos uma coisa. Aqui a questão não é o nome. Não faz tanta diferença para nós judeus chamar Deus de Elohim. Desculpe, gente, eu sei que há um costume ashkenazi aí de falar Eloquim. E eu acho muito estranho, porque isso na verdade seria chamar a divindade pelo Shem Kinui, porque isso na verdade é um Kinui, uma transformação de uma letra no nome de Deus, e acaba sendo um apelido. Nós não podemos apelidar a Deus. Então, eu também não tenho o costume de escrever Deus separando com um hífen. O meu costume é simples, escrevo Deus como tem que escrever mesmo, porque o respeito pelo nome de Deus é maior. E, logicamente, se eu escrever Deus, eu não vou deixar que esse papel ou caia em um lugar de expulsícia, né? Nós não podemos fazer uma coisa dessa acontecer. Então, não vai ser uma mudança de trocar colocar um hífen no lugar da letra E, que vai fazer com que você não esteja se referindo à divindade. Simplesmente você optou por uma forma nova de escrever. Então, para mim não faz sentido. Eu não faço isso. E nós estamos falando aqui do nome de Deus. Eu já expliquei a raiz, né, do tetragrama, que é o verbo havá, ou como eu disse antes, algo de fazer acontecer ou de trazer existência. É esse o sentido. Se alguém aí pensa que eu pronunciei o nome sagrado aqui, eu não pronunciei. Eu falei o verbo Havá, não pronunciei a letra Yud. É bem diferente. A letra Yud, aqui no começo do nome, coloca simplesmente o termo todo
num tempo que é infinito, um tempo que pode ser passado, pode ser futuro, pode ser presente, pode ser tudo. Se nós aplicarmos a isso como sendo um verbo. Então aqui a mesma questão é abordada pelo Rambam, primeiro no Moreh HaNevuchim, depois no Sefer, na carta de Tehiyat HaMetim, e depois ele ainda aborda isso na exegese, no prefácio à exegese. Bom, a explicação da Mishnah, essas palavras portuguesas às vezes são tão complicadas que exegese é complicado demais. Então fácil falar perush. Então, ele aborda esse tema e fica bem claro o que ele quer dizer. Que na verdade, não cabe a nós dizer que Deus tem um nome. A divindade não tem nome, ele está acima dos nomes. Por quê? Porque ele é o Criador. Ele criou tudo. Então não cabe dar nome a ele, não cabe ele ter nome, não cabe nem dizer que esses nomes são nomes para eles. Esses nomes são nomes de acordo com formas de agir, de acordo com o nível de profecia que o profeta atingiu. Ou seja, quem atingiu o maior nível aqui foi exatamente Moshe Rabbeinu. Alav Shalom. Nenhum profeta conseguiu chegar ao seu nível. E é por isso que nós vemos que ele diz: o meu nome, Adonai, Lo Noda'at Lahem. Agora, quando nós entendemos isto, vale a pena lermos o trecho, pelo menos do Moreh HaNevuchim, para nós termos maior consciência disso. Porque muitas pessoas por aí pensam que Deus é um ser. E não é um ser. Ele está acima de qualquer ser. Ele criou seres, portanto ele não é ser. Ele criou tudo, portanto ele não é nome, não tem nome. Então, ele está acima de tudo, exatamente porque ele criou tudo. Ele não é um ser, ele não tem espírito, ele não tem forma espiritual, ele não tem forma física, ele não tem forma etérea, não é aquele tipo de velhinho que alguns pensam por aí. Simplesmente ele é a essência da existência absoluta. Que nós, que viemos a existir, e um dia vamos morrer. Mas mesmo as nossas almas, que um dia começaram a existir, então elas já foram nada absoluto. Teve um começo. E se teve um começo, então já é bem diferente. Aqui a existencialidade absoluta é apenas a divindade. É como se pudéssemos dizer, apenas ele existe. E nós não. É como se fôssemos apenas pensamento dele. Aí ele fala, aqui no Moreh HaNevuchim, Shetehem משמות הקדושים שאינם נמחקים, ופירוש אל כמו תקליף. São dois dos nomes sagrados que não são apagados, ou seja, é proibido apagar esses nomes pela halakha. E o sentido de El é como taqif, forte, poderoso. Vehu mileshon hozek, e vem de linguajar de força, de ser forte. Venigzar min eyaluti le'ezrati, a minha força seja a minha ajuda. Vehu inyan kovah, e significa força. Veshehu Shem HaTovar, e que é um nome, que é o nome de Tovar, é como se fosse um adjetivo. O Felush Shaddai, Kelomar Dai. E a explicação do nome Shaddai é como que fosse dizer Dai,
que vehu leshon sipuk. Sipuk, aquilo que eu já falei antes, que é linguagem de dizer que a suficiência, ele traz a suficiência em tudo. Venigzar min hamelacha hayeta dayam. E o trabalho estava suficiente para eles. Veshovian ka'inyan asher כמו שככה שכבר ויהיה עניינו אשר די. É como se dissessemos que é o suficiente, o que causa a suficiência. הכוונה בזה שלא יצטרך במציאות מי שהמציא ולא בהתמיד לזולתו. E a intenção aqui é dizer que não há necessidade na existencialidade que ele haja trazido ou haja perpetrado para os demais, mas a sua existencialidade é suficiência, como explicaram os sábios no Talmud. Shaddai Sheamar Leolamo Dai. Shaddai, que disse para o seu mundo, Dai, é suficiente. Vegamos é Shem HaTorah, e também acaba sendo um adjetivo. Aí é interessante notarmos que existem graus de profecia. Parece que existem até pelo menos uns 10 graus, de acordo com os graus angelicais. E, assim como existem graus de profecia, nós temos que entender uma coisa. Como o Rabbi Moshe Ben Maimon aborda na exegese, a Mishnah, no prefácio a exegese da Mishnah, sobre a Mishnah, ele aborda um fato aí muito interessante, que é a capacidade que certas pessoas têm, vidência, pessoas que conseguem prever o futuro, ou adivinhos. Existem pessoas assim. E às vezes é um dom natural que a pessoa recebeu. A diferença dela para um profeta é que as coisas que elas dizem pode faltar algum pormenor, alguma coisa não se concretize. É igual os sonhos, né? O sonho de Yosef Atzadik. Ele sonhou e viu toda a sua família, o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando perante ele. E ali, como ele viu o sol e a lua seria sua mãe, no caso, e sua mãe já tinha falecido. Então não tinha por que ele ver a lua. Então também os sonhos, também as premonições, também os videntes, tudo isso existe. Só que a diferença deles para um profeta é que nunca é perfeito. Em questão de profecia, o primeiro maior de todos foi Moshe Rabbeinu, e nós entendemos que o segundo abaixo dele foi Shemuel Hanavi. Bom, foi uma abordagem simples, rápida, mas eu espero que tenha trazido conteúdo que contribua para o conhecimento de todos e o desenvolvimento daqueles que precisam mais e mais no judaísmo. Desejo a todos Shabbat Shalom, um Evorach, com muita paz e muita harmonia em cada lado. Muito Shalom Bait. Shabbat Shalom, um Evorach.